Fala vascaíno, fala vascaína, você que me acompanha, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco, espalhado pelo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Hoje, dia 4 de outubro de 2019, véspera do jogo entre Vasco da Gama e Santos, e a gente vem gravar o primeiro vídeo com o intuito de abordar esta partida. Eu vou seguir aqui o cronograma que eu fiz para a gente poder conversar um pouco acerca desta partida. Partida esta referente à quarta rodada do retorno do Campeonato Brasileiro. Vai acontecer amanhã, no sábado, às 17 horas. Partida esta que é de suma importância para as pretensões do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. Pelo menos para a gente poder fincar os pés na zona de classificação para a Copa Sul-Americana. Começar a falar aqui dos ingressos. Mais de 11 mil ingressos já foram vendidos para esta partida. A tendência é que esses ingressos venham a se esgotar rapidamente. Você, torcedor do Vasco, compre o seu ingresso. Eu sei que, infelizmente, está sendo dada prioridade para sócios comprar, mas faça o esforço, todos, associados ou torcedores, para a gente lotar São Januário e apoiar o nosso time. Só faço uma observação aqui. São Januário está pequeno para a torcida do Vasco. A necessidade de ampliação das dependências de São Januário para a gente poder aumentar principalmente a capacidade do estádio. Torcida do Vasco aí, se tivesse mais condições de colocar torcedores lá, era 50, 40 mil pessoas por jogo. Outra coisa, a gente tem que tomar vergonha na cara com relação a essa situação de cambista. A diretoria do Vasco tem que ter atenção com relação a isso, porque vem torcedor do Vasco de vários pontos do Brasil, a procura por ingresso é muito grande e muitos ingressos morrem na mão de cambista. Ou seja, os cambistas levam o ingresso e tiram a oportunidade daqueles que verdadeiramente querem apoiar o Vasco da Gama. Então a gente tem que se atentar a esta vergonha aí que durante anos perdura não apenas em jogos aqui em São Januário, mas por todo o território nacional. Com relação à partida em si, o Vasco deve uma boa atuação à sua torcida. O Vasco, nos últimos 2 jogos em São Januário, não foi bem. Empatamos com o Atlético Paranaense. É verdade que fomos muito prejudicados pela arbitragem nesta partida, mas o que vale é o resultado final, onde foi 1-1 e deixamos de somar 3 pontos. Outra partida contra o Bahia, tivemos um revés, perdemos por 2-0. Partida que todos nós achávamos que o Vasco poderia somar pontos e não conseguimos. Então, a equipe do Vasco deve uma atuação esplêndida, ou pelo menos com vitória, para o torcedor do Vasco. Torcedor do Vasco que tem ido, tem apoiado, tem se dedicado, abraçado o clube. O Vasco esse ano vai fazer o 4º jogo contra a equipe santista. A gente fez 2 jogos na Copa do Brasil. O Vasco perdeu jogando em São Paulo, venceu jogando no Rio. No primeiro turno a gente perdeu para a equipe santista.
Aquele jogo que deu aquela polêmica entre Rede Globo, Sidão, Vasco, foi um jogo muito polêmico, né? A gente precisa aproveitar esse retrospecto bom do Vasco da Gama jogando em São Januário, aqui no Rio de Janeiro, para a gente poder vencer a equipe do Santos. Na história, foram 28 jogos disputados dentro do Rio de Janeiro, onde o Vasco leva ampla vantagem neste sentido. Fator casa, historicamente, pesa em confrontos entre Vasco e Santos. Seja quando o Santos manda jogos em São Paulo, seja quando o Vasco manda jogos aqui no Rio de Janeiro. Nessas 28 partidas, foram 15 vitórias do Vasco da Gama, 8 empates e 5 derrotas. O Vasco só tem 5 derrotas contra o Santos jogando aqui no Rio de Janeiro. Uma delas aconteceu no ano passado, onde a diretoria do Vasco inventou de colocar o jogo para o Maracanã, que a gente perdeu de 3-0. Com relação à equipe que vai começar contra o Santos, a gente vai aguardar o técnico Vanderlei Luxemburgo neste treinamento, porque hoje ele deve tirar algumas dúvidas. A princípio, a gente não sabe qual é a equipe titular. Certo mesmo é que a gente não vai poder contar com o Raul, e aí tem aquele ponto de interrogação. Quem vai substituir o Raul, que está suspenso devido ao terceiro cartão amarelo? Será o Bruno Gomes? Será o Andrei? Será se o técnico Vanderlei Luxemburgo vai optar por um time mais avançado e vai jogar só com 2 volantes e vai colocar o Felipe Ferreira? Será se o Marcos Júnior vai voltar para a equipe titular? Não sabemos. O Henrique possivelmente vai perder a posição aí para o Danilo Barcelos. No ataque, também várias incógnitas, vários pontinhos de interrogação. Será se o Ribamar continua sendo titular da equipe do Vasco? O Marrone, será se o técnico Vanderlei Luxemburgo não pode voltar com o Marrone para a equipe titular e barrar o Ribamar? Com relação ao Rossi, será se o Rossi, depois da última partida, ele merece estar no banco? Então a gente tem que se perguntar sobre isso e vamos aguardar esse treinamento de hoje para a gente ver como que o técnico Vanderlei Luxemburgo vai encaixar esse time. O Vasco, que tem uma sequência favorável neste campeonato brasileiro. Os 4 próximos jogos, 3 serão aqui no Rio de Janeiro, onde o Vasco pode pontuar bastante, no mínimo, conseguir a metade desses pontos aí. O Vasco tem um compromisso com o Santos, depois o Vasco sai para poder jogar com o Avaí, depois o Vasco faz 2 jogos dentro de casa contra o Fortaleza e contra a equipe do Botafogo. Então são jogos que dá para a gente poder somar ponto bastante aí, para a gente, repito aqui, fincar os pés na zona de classificação da Copa Sul-Americana. Esses 4 próximos jogos do Vasco serão fundamentais e decisivos, até porque o Vasco vai disputar 9 pontos atuando aqui no Rio de Janeiro. Com relação às categorias de base, só fazer o registro aqui rapidamente. O Vasco jogou ontem no Sub-20 contra o Palmeiras, 0-0 o jogo. Agora o Vasco divide a primeira colocação com o Flamengo com 39 pontos. Tá, meus amigos? Então vamos aguardar o técnico Vanderlei Luxemburgo confirmar os titulares. Você que ainda não comprou o seu ingresso, compre, vá ao jogo, apoie o Vasco da Gama, porque evidentemente o Vasco precisa de você, torcedor,
nessas partidas aqui de São Januário. A gente vai enfrentar uma equipe muito bem treinada pelo Sampaoli. A equipe do Santos está lá no topo da tabela e o que pode fazer a diferença é você, torcedor. Você colocando pressão, você indo a São Januário e efetivamente comprando barulho ali, literalmente, do Vasco. Porque time por time a gente sabe que fica difícil para o Vasco poder vencer o Santos. Mas com o apoio da galera, com o apoio do torcedor do Vasco, tudo é possível. Meus amigos, esse era o vídeo. Estamos juntos e Vasco neles. Valeu!